é um delicado número de equilibrismo entre dois rotores. Mas para transportar grandes cargas e apanhar bandidos, é necessária uma linha de helicópteros especial. Parece que ele é capaz de ler nossos pensamentos e prever nossos movimentos. A ciência por trás do Segway. Esta impressora 3D reproduz objetos inteiros. Você coloca as imagens e ela fabrica objetos em 3 dimensões. Vamos dar uma olhada dentro dessas máquinas para ver como elas funcionam. Tudo sobre máquinas. Dependendo de onde você estiver, isto é um bonde, um elétrico ou um trólebus. Independentemente do nome que receba, o bonde está de volta. Antigamente, quase todo o transporte das cidades era feito sobre trilhos. Mas os ônibus e carros tomaram conta das ruas. Novas tecnologias, nenhuma emissão de poluentes e a facilidade de instalação deram a esta forma de transporte público uma nova vida. Os bondes funcionam com a eletricidade e as versões mais recentes são inclusive capazes de gerar um pouco de energia. Vamos ver como ele funciona. Escolher meios de transporte de baixa emissão de poluentes, em vez daqueles que usam gasolina e diesel, é ótimo, segundo os governantes. Mas para que ele tenha apelo às massas, é necessário ir mais além. Para ser o transporte público número 1, ele tem que ser eficaz, confiável e confortável. Vamos começar com a eficácia. Comparado a outras formas de transporte público, como o ônibus, o bonde precisa de muito menos energia e manutenção. Seus motores elétricos são mais potentes, fazem menos barulho e são mais eficientes que seus primos que consomem gasolina. Os bondes conseguem sua força através de cabos elétricos suspensos, alimentados pela rede local com um dispositivo chamado pantógrafo. Ele obtém a corrente elétrica através de pontos de contato. As versões mais antigas deste dispositivo tinham um problema. O contato constante com os cabos fazia com que esses pontos se desgastassem e a força fosse cortada. Mas hoje, os cabos suspensos são instalados em zigue-zague. Desse modo, o pantógrafo desliza de um lado para o outro, enquanto o bonde está em movimento, aumentando em muito a vida útil dos pontos de contato. A eletricidade flui dos cabos para bobinas de cobre dentro dos motores. Isto cria um campo magnético que gira um ímã e as rodas giram junto com ele. Esta máquina pode chegar a 95 km por hora, mas raramente ultrapassa os 65 ao andar pelas ruas das cidades. Isto significa que o bonde precisa de bons freios. Mas eles não servem só para parar. Eles também ajudam a devolver a eletricidade para o sistema. Uma característica que pode economizar muito dinheiro aos cofres públicos. Quando esta máquina precisar parar, a energia dos motores é cortada. Mas a quantidade de movimento do trem mantém as rodas girando. Isto permite que os motores gerem energia. O fenômeno é chamado de frenagem regenerativa. A quantidade de movimento dentro do motor cria uma corrente elétrica, que através do pantógrafo é enviada pela máquina para os cabos. Essa energia é usada pelo bonde mais próximo. Uma carona elétrica. E se o bonde precisar parar de repente, ele também tem um conjunto de freios pneumáticos. Em caso de emergência, por exemplo, caso alguma coisa caia em frente ao bonde, todos os freios funcionam juntos com uma barra de segurança, para impedir que algo fique preso embaixo da máquina. O segundo passo para ganhar público é a confiabilidade. E isto significa que ele não pode quebrar. Ele não precisa lidar com caixas de câmbio, buracos nas ruas, pneus que furam, nem falta de combustível. A única coisa que realmente ameaça esse meio de transporte é a falta de energia.
Bondes como este são mais caros que ônibus, mas eles duram décadas e sua manutenção é muito mais barata. Ele é tão bom para o meio ambiente quanto para os cofres públicos, mas só isto não faria com que as pessoas preferissem os bondes aos ônibus. Para que isto aconteça, ele precisa ter uma terceira vantagem: conforto e estilo. Os novos modelos de bonde ficam no nível da rua para um fácil embarque e desembarque. E outros vagões podem ser acoplados nos horários de maior movimento para que haja mais espaço para os passageiros. E suas rodas de aço fazem com que a viagem seja tranquila. Ele é baixo por causa de um projeto que mantém a maior parte das peças do bonde no teto, dando às rodas e eixos muito espaço para dar apoio. Pontos super fortes unem totalmente os vagões e permitem que essas máquinas fiquem com o comprimento de 7 carros e mesmo assim façam curvas. Um material emborrachado preenche as lacunas em torno das articulações entre os vagões. Agora estamos na hora do rush e esse meio de transporte fácil de embarcar pode transportar mais de 200 passageiros. Fazer com que a viagem seja tranquila sempre foi um desafio para máquinas que se movimentam com rodas de aço sobre trilhos de aço. As rodas se desgastam rapidamente, principalmente quando estão sob um bonde que, vazio, pesa mais de 40 toneladas. É por isso que elas são ajustadas a cada 20 mil quilômetros. Com uma máquina com uma ponta de diamante, este grande robô raspa as finas farpas da roda até que ela fique perfeitamente lisa e uniforme. Isso garante uma viagem tranquila e reduz o atrito, economizando muita eletricidade. Ele é rápido, suave e barato. Com as cidades investindo cada vez mais em bondes, as outras opções de transporte parecem mais antiquadas a cada dia que passa. A energia é o alimento do nosso mundo, mas somos viciados nela e os recursos estão se acabando. Estamos pedindo mais do que a Terra pode nos dar. Agora, uma série sobre novas soluções. Nossa! Onde os limites da inovação são ampliados. É possível, sem dúvida. Não perca o evento que vai redefinir como podemos salvar o amanhã. A energia do futuro. Novo episódio hoje, às 10, no Discovery Channel. I mean, really, where would we be without small businesses? We need small businesses. They're the ones that help drive growth, Like electricians, mechanics, who carpenters. strengthen our communities. Every year, Chevron spends billions with small businesses. That goes right to the heart of local communities, providing jobs, keeping people at work. They depend on us. The economy depends on them. And we depend on them. Nenhum outro antitranspirante te dá mais proteção que Rexona Man. Rexona, a marca número 1 em antitranspirantes. Action. Open minds, free souls. Boss Orange, the new fragrance for men. Boss Orange, the new fragrance. Wear it with passion. Nova Samsung Smart TV. Admire toda a beleza do design exclusivo. Sinta o realismo da imagem e do som 3D. Navegue na internet e assista a TV conectado às redes sociais. Chegou Samsung Smart TV. Todos os seus sonhos cabem aqui. Atualmente,
Atualmente, os helicópteros são necessários em quase todos os lugares. Com muita velocidade, alcance e capacidade de erguer mais de 1 tonelada, máquinas como o Twin Star e o B-3 da Eurocopter são rápidos o suficiente para trabalhar para a polícia, fortes o bastante para transportar carga para empresas e ágeis o suficiente para trabalhar em lugares apertados sem riscos. Os pilotos do Hydro One fazem com que isto pareça fácil, mas voar de helicóptero não é simples. Imagine se equilibrar em cima de uma grande bola, com uma máquina que pesa mais de 1 tonelada. Para pilotar o helicóptero, você tem que controlar as 3 dimensões: inclinação, rotação e guinada. Vamos ver como ele funciona. O motor gira um rotor. O rotor gira as pás e você sobe. O helicóptero é um conjunto de milhares de peças soltas que tentam voar em formação. Fazer com que elas trabalhem juntas para criar um meio de transporte aéreo mais versátil do mundo é a parte difícil. O primeiro desafio é produzir sustentação. O segundo é controlá-lo. E o terceiro é impedir que ele caia se o motor falhar. Primeiro, sustentação. As pás do rotor principal de um helicóptero são basicamente asas que cortam o ar. Elas têm um formato parecido com os aerofólios das asas de um avião, mas são bem mais finas e estreitas, porque precisam girar muito rápido para subir aos céus. Para fazer isto, elas precisam de um leve desvio. A mudança do ângulo de ataque das pás, junto com sua velocidade, forçam o ar para baixo. Quando a quantidade de ar forçada para baixo supera o peso da máquina, ela decola. As pás do helicóptero precisam que o peso do ar crie sustentação. Quanto mais alto você vai, menor é a pressão do ar e mais difícil é a subida. O segundo desafio é o controle. Girar o rotor principal em uma velocidade tão alta é fantástico, mas gera problemas. Para começar, o corpo do helicóptero tende a girar na direção oposta à do rotor. Para controlar a máquina, é necessária uma força oposta localizada com precisão para um voo equilibrado. No caso do helicóptero, ela é o rotor de cauda. Nesta máquina, ele tem 1/6 do tamanho do rotor principal. Portanto, ele gira 6 vezes mais rápido para equilibrar a força das pás principais. A força desse movimento giratório vem de um motor de alta performance que suga o oxigênio para uma câmara de combustão para queimar combustível. Isto produz gases de exaustão superquentes que acionam uma turbina. E ela gira os eixos que conectam os rotores principal e traseiro. Os eixos são ligados através de engrenagens a uma transmissão que mantém tudo em perfeita sintonia. Desse modo, você consegue controlar uma potente máquina aérea. Vamos examinar mais de perto alguns dos elementos de direção de um helicóptero. O controle cíclico fica diretamente na frente do piloto, que o utiliza para ir para a direita e à esquerda, ou ir para frente e para trás. Quando você empurra o controle cíclico para frente, o ângulo das pás aumenta na traseira e se mantém baixo na frente. Isto cria um desequilíbrio no empuxo e impulsiona o helicóptero para frente. A mesma coisa acontece quando você empurra o controle cíclico para o lado. O desequilíbrio o move para a lateral. O comando coletivo fica no centro da cabine. O piloto levanta ou abaixa este controle para ir para cima ou para baixo e para mudar a velocidade. Enquanto tudo isto está acontecendo, o piloto usa pedais para controlar o ângulo das pás do rotor de cauda. Todas as forças aplicadas no rotor principal precisam ser equilibradas. Comando coletivo, controle cíclico, pedais. O equilíbrio que impede que tudo isso saia do controle é muito delicado. E ainda há um terceiro desafio: permanecer no ar se alguma coisa der errado. O que acontece se o motor simplesmente parar? Se você acha que o helicóptero cairia como uma pedra, está errado. Para pilotar uma máquina dessas, você tem que aprender a pousar quando o motor para. E isto é possível por causa da autorrotação. Se o motor perde a força, o piloto deixa o rotor principal girar livremente.
as pás ficam planas para apanhar o máximo possível de ar. Normalmente, isso permite um controle suficiente para planar com segurança até o solo. Quando você coloca um helicóptero nas mãos de um piloto fera, não há nada a temer. Aproveite o voo em uma das máquinas voadoras mais manejáveis do mundo. Desde seu surgimento em 2001, o Segway tomou a nossa imaginação e mostrou como será o futuro dos meios de transporte. Tudo isso porque esta máquina parece inteligente. Ela nos mantém equilibrados enquanto misteriosamente lê nossas intenções, quando queremos nos mover, parar e virar. Não é um truque de mágica. Mas isto não impede que várias coisas bem legais aconteçam aqui dentro, quando você anda nesta máquina. Vamos ver como ela funciona. O Segway é uma scooter elétrica com rodas laterais. É uma máquina que precisa copiar o que nós humanos bípedes fazemos e aprender a se manter em equilíbrio. Quando você inclina para frente, a gravidade faz com que você tenda a cair. E era isso mesmo que aconteceria caso as rodas do Segway não acelerassem automaticamente para manter a plataforma embaixo de seus pés. O oposto também é verdadeiro. Quando você se inclina para trás, é isso que acontece. As rodas precisam girar nessa direção para impedir que você caia no chão. Mesmo quando ela está parada, você está, na verdade, caindo para frente e logo depois para trás. As rodas o apanham antes que você caia no chão. Equilíbrio e movimento são a mesma coisa para esta máquina. Mas como as rodas sabem o que fazer? Para ajudar a nos manter em pé, a máquina humana tem pernas, músculos e um cérebro. A mesma coisa vale para o Segway, na forma de rodas, motores e uma caixa realmente inteligente, cheia de dispositivos de medição. 5 giroscópios detectam mudanças de direção e de velocidade. E os sensores de inclinação detectam os ângulos. Eles funcionam como um nível de carpintaria, mas o líquido ali dentro conduz sinais elétricos. Juntos, os sensores fornecem dados que permitem que a máquina determine se você vai se inclinar. Ela envia o comando para as rodas e mantém você de pé. Não importa o quanto você se incline, as rodas estarão sempre um passo à frente. O Segway tem 10 microprocessadores que dão a ele um cérebro 3 vezes maior que o de um computador comum. Você não consegue enganar esta máquina. Para virar, é só empurrar o guidão para o lado. Isto diminui a força da roda de dentro e aumenta a velocidade da roda exterior, fazendo com que você vire. O Segway consegue suportar até 118 quilos. Cada roda tem seu próprio motor elétrico de 2 cavalos, que não emite poluentes. As caixas de câmbio diminuem as rotações por minuto do motor para um melhor controle, fazendo com que ele tenha um som característico. Elas também ajudam a limitar a velocidade do Segway a 20 km por hora. Mas mesmo nesta velocidade, você pode causar estragos caso algo dê errado e você saia voando da máquina. Para impedir que isto aconteça, a máquina tem um sistema que a para em segurança se houver qualquer problema. Não há como cair dele. Quando você terminar, é só ir até uma tomada, conectá-lo e em pouco tempo ele está pronto para andar novamente. E atualmente esses passeios incluem tudo, desde trilhas na terra até patrulhas nas ruas que facilitam a vida da polícia. Esta máquina ainda não dominou as calçadas, mas pouco a pouco ela abre caminho pelos meios de transporte. As façanhas humanas mais surpreendentes. Os fenômenos mais incríveis. As obsessões mais inimagináveis. Tem certeza que quer fazer isso? O meu melhor amigo morreu faz pouco tempo. Eu continuo fazendo isso. Todos os segredos que vão além do que o olho humano pode ver. Será possível? Nova série a partir de sexta, 10 de junho, às 10, no Discovery Channel.
Desodorante Adidas, você bem, você confiante. You're running with me. Don't touch the ground with a restless heartache. Not the chained and bound. Not the chained and bound. Though your world is changing, I will be the same. Gucci by Gucci, the fragrance. Quando os aparelhos comuns irritam sua pele, qualquer coisa que toca seu rosto dá essa sensação. Não deixe que isso aconteça. Experimente o novo Gillette Mach 3 Sensitive. Mach 3 Sensitive desliza facilmente, pois possui fita lubrificante com aloe vera. E suas 3 lâminas de corte diamante proporcionam um barbear mais rente com apenas uma passada, com menos irritação, mesmo nas áreas mais sensíveis. Agora, o único vermelho no seu rosto vai ser de beijos. Tenha menos irritação com o novo Gillette Mach 3 Sensitive. Nova Samsung Smart TV. Admire toda a beleza do design exclusivo. Sinta o realismo da imagem do som 3D. Navegue na internet e assista a TV conectado às redes sociais. Chegou Samsung Smart TV. Todos os seus sonhos cabem aqui. Aqui, a pesca é feita com teia de aranha, flechas e pipas. Isso é tão criativo. É muito inteligente. Também são usadas folhas e palavrões. Dito peixe. São técnicas que estão prestes a serem extintas. Alguém de fora pode aprendê-las? Pesca Tribal. Estreia quinta às 9, no Discovery Channel. Lugares tranquilos que pareciam perfeitos para começar de novo. Pareciam. Experiências paranormais da América Latina. Portas para o além. Nova série. Estreia quarta às 10, no Discovery Channel. Esta é a Z-Corp Spectrum 510. Tecnicamente conhecida como impressora 3D, podemos chamá-la de replicador. Esta máquina, que parece uma fotocopiadora, imprime objetos em 3 dimensões. Você só tem que inserir uma imagem digital para conseguir um objeto sólido. Vamos ver como ela funciona. Esta máquina faz tudo: personagens de ação, maquetes arquitetônicas, invenções e mesmo um protótipo de tênis de corrida. Isto tudo por causa de um programa exclusivo que fala a linguagem da impressora. Neste caso, um fã de jogos online quer levar seu personagem para o mundo real. Primeiro, você tem que colocar um arquivo digital em 3D na impressora. O processador disseca a imagem em 3D como a máquina de tomografia computadorizada, cortando-a em camadas superfinas, com menos de 1/4 de milímetro cada. Mais ou menos a espessura de um fio de cabelo humano. O formato de cada fatia virtual é traduzido em coordenadas matemáticas e diagramado. É parecido com o modo como o GPS usa a matemática para produzir mapas virtuais. Quando o desenho acaba de ser carregado e analisado pela máquina, ela começa a replicá-lo. Um dispositivo move uma fina camada de pó proveniente de uma caixa que fica na câmara de construção da impressora. Esse pó é composto por uma mistura de componentes plásticos que precisam ter uma certa rigidez e elasticidade. Quando seco, o material tem a consistência de talco. Quando a primeira camada de pó é colocada, as cabeças de impressão entram em ação. Elas depositam uma camada de tinta colorida de acordo com as coordenadas do objeto.
Mas esta máquina faz mais do que depositar tinta. Para construir em 3 dimensões, ela precisa de um adesivo para fazer a base do objeto final. As camadas são coladas umas nas outras. A câmara de construção é abaixada a cada passada, adicionando mais uma camada de pó, depois a tinta e, finalmente, o adesivo. O processo continua uma camada de cada vez, até que o modelo fique pronto. A cor do objeto é criada através da mistura das 3 cores primárias que são colocadas nestes cartuchos, que enviam a tinta através de 3 cabeças de impressão, enquanto a 4ª leva o adesivo transparente. Isto permite que a máquina produza a cor branca quando necessário. Esta é uma impressão pronta. Ela surge como um grosso bloco de pó, mas olha só o que acontece quando o pó é tirado. Lá dentro estão os objetos sólidos. O pó à sua volta contém os objetos enquanto eles são construídos. O excesso de pó é reutilizado na impressão seguinte. Nada é desperdiçado. Como um arqueólogo tirando a areia de um artefato, surge nosso objeto impresso em 3D. O objeto é polido à mão, mergulhado em uma substância que o sela e depois é seco. Cada uma dessas impressoras pode produzir cerca de 16 desses objetos a cada 5 horas. Imagine quanto tempo levaria para fazê-los manualmente. Arquitetos e engenheiros usam esta máquina para fazer tudo, de maquetes a protótipos de máquinas com peças móveis. Se uma impressora comum é como um pintor, a impressora 3D é uma escultora. E uma versão desta máquina pode estar na sua casa em pouco tempo. Ela é capaz de fazer tudo o que você imaginar. Versão brasileira DPN Santos.